Nesse momento, a gente vai ter uma discussão bem interessante sobre futebol, com dois pesquisadores, dois professores de educação física, tá? O professor Teófilo, o professor Evaldo. Ao invés de eu apresentá-los, acho mais interessante eles mesmos falar de si, tá? E dando a sequência, nossa temática, Teófilo, nossa temática, Evaldo, é o porquê, né? Por quê? Junto com o porquê, eu já trago o advérbio como, né? E assim já faço a pergunta para você, Teófilo. Por que e como você começou a sua pesquisa, Evaldo? Por que e como começou a sua relação com o atleta Luiz Gustavo? Tá? E acho que fica mais interessante cada um falar um pouquinho de si. Acho que em termos de organizacional também, se houver alguma dúvida no meio da fala deles, podem fazer. Mas é mais interessante deixar mais para o final. A gente vai ter um tempo de perguntas, de dúvidas, questionamentos, tudo bem? Mas se sentir necessidade, naquele momento, em perguntar, levanta a mão que a gente faz a pergunta, tudo bem? Boa tarde a todas e todos, né? Eu gostaria muito de agradecer o professor Igor pelo convite, né? A diretora Cida e a vice-diretora Meire também, né? Por organizar esse evento tão bacana, que eu acho que é um momento, né? Da gente falar de futebol, falar de Copa do Mundo, né? Falar de todo o interesse que a gente tem por esses assuntos, né? E respondendo, né, a pergunta do professor Igor, eu logo, né, o porquê e o como, né, o porquê dessa minha paixão pelo futebol nasceu numa Copa do Mundo, né, e eu tinha 10 anos, né, tô vendo aí a molecadinha de 10 anos, eu tinha a idade de vocês quando nasceu a minha paixão pelo futebol, né, e consequentemente pelos esportes, né, e o esporte, sempre gostei muito de futebol, né, sempre joguei bola e queria ser jogador como todo menino brasileiro, né? Um dos meus primeiros presentes, né? Lá em casa eu sou de uma família de São Paulino, foi uma camisa de São Paulo e a bola para chutar, né? E isso eu não peguei muito gosto, mas a partir da Copa do Mundo, da Copa do Mundo de 90, que foi na Itália, eu peguei um gosto pelo futebol, comecei a buscar informação sobre o futebol, comecei a colecionar as coisas, comecei a jogar botão, comecei a querer jogar bola, né? E esse foi o início, né, de um porquê que me trouxe até aqui, né? Hoje eu estou falando de futebol porque é um dos assuntos de uma pesquisa que eu realizei recentemente, né, que a gente intitulou de Boleiros do Vale, né, uma pesquisa que a gente fez com 10 jogadores da nossa região que nasceram ou que jogaram em clubes aqui da nossa região, e essa pesquisa levantou, né, alguns dados históricos aí, a gente fez um levantamento de dados históricos né, a gente começou a trazer informações disso, né, e essa pesquisa hoje está no Museu de Esportes de São José dos Campos, né, é um museu onde tem a história dos esportistas, né, tem bastante troféu lá em São José, tem a história dos esportistas da cidade de São José, e a gente entrou, né, com uma proposta lá, né, um projeto, o projeto foi aceito, eles gostaram da ideia e fizeram com que, né, essa exposição ficasse no período da Copa do Mundo, né? E aí estou participando de mesas nesse período, desenvolvendo mesas, estou fazendo entrevista, estou fazendo uma série de atividades para falar, né, desses jogadores, né? O professor disse, né, eu sou professor de educação física, né, eu estudo tanto educação quanto esporte, e uma das atividades que eu estou desenvolvendo são pesquisas relacionadas à região do Vale do Paraíba, né, e uma região onde a gente não tem muito estudo sobre, né, a gente vê os pesquisadores estudando o Brasil, estudando o estado de São Paulo, e a região do Vale do Paraíba fica à margem das pesquisas. E aí eu desenvolvo, né, estudos relacionados
temática do Vale do Paraíba, relacionando o esporte, né, e fazendo esse link com a educação. E um dos espaços, né, que a gente tem de troca de ideia, de construção do conhecimento, né, eu acredito muito que seja a escola, né? Por isso que a gente está aqui organizando um evento para vocês, né? Um evento onde vocês podem, né, trocar ideias com a gente e contribuir na construção do conhecimento. Alô? Pessoal, boa tarde. Primeiro quero agradecer ao convite do Igor, do Theo, né, que é o nosso companheiro aí de algumas jornadas. Parabenizar a todos vocês, os alunos aqui da escola, né, e poder compartilhar com vocês toda a nossa história dentro do futebol é muito legal. Isso aí nos fortalece, parece que é um combustível, né? Então, a gente que é professor de educação física, sou professor também, né, de educação física, a gente tem uma história voltada para o futebol e para o esporte, tá? Então, gostaria de contar um pouquinho da minha história. A hora que eu estava entrando aqui na cidade, né, a gente lembra, voltando alguns anos atrás, eu participei da equipe juniores do Aparecida, quando o Aparecida era profissional ainda, né? Então, íamos treinar lá no Peridão, jogar, né? Nós jogávamos contra as equipes da série A2, que hoje estão também na primeira divisão. Então, isso aí é importante, foi importante para mim, pela minha formação. A nossa vida, a gente tem várias influências, né? E o que me influenciou, Igor, Theo, foi o meu pai. Meu pai foi diretor de clube, né? E eu me lembro, com 6 anos de idade, ele já me levava no estádio. Então, a gente via o estádio lotado, e aí cresci com aquilo. Poxa vida, eu quero ser jogador, porque é a maior festa, né? A gente viu ontem o gol do Richardson, aquele gol bonito, né? Então eu pensei, acho que eu vou querer essa profissão para mim. Lógico, né? Nós temos que ter um talento, temos que ter perseverança, foco, né? E chega um certo momento que, às vezes, você, mesmo tendo isso aí, não é o que está reservado para a sua vida. Como o Theo falou numa entrevista, que eu estava vendo a entrevista sua hoje, Theo, que essas coisas influenciam. A gente tentou ser jogador, mas não conseguiu. Isso aí a gente buscou dentro de nós mesmos, né? Dentro de si, que a gente poderia fazer algo ligado ao esporte, principalmente ao futebol. Então, o que aconteceu? Não consegui, fiz vários testes, né, nas equipes, que é o sonho de todo garoto, e posteriormente entrei na Faculdade de Educação Física, me tornei professor e depois fui buscar um lugar nas equipes profissionais como preparador físico, me especializei como técnico de futebol e montei uma escolinha. E dentro da minha escolinha eu tive vários talentos. O talento é o seguinte, gente, ele flui. Se você der a oportunidade para ele, se ele tem um talento para aquilo, ele vai desbravar aí o mundo, o estado de São Paulo e o Brasil. Foi o que aconteceu com alguns alunos que eu tive. Dentro deles, o Luiz Gustavo, né? Nós temos aí uma exposição, depois vocês podem tirar uma foto, tem camisa da seleção, quando ele estreou, né, contra a Alemanha em 2011, campeão da Copa das Confederações, disputou a Copa do Mundo, campeão da Champions pelo Bayern de Munique, e é um menino que saiu aqui de Moreira César. E eu me lembro até hoje que quando eu me reuni com os alunos no centro lá do campo, né, de futebol, na escolinha, a gente vai perguntando, o que você quer ser? Muitos falaram, eu quero ser empresário, eu quero ser dentista, médico, pintor, quero ser professor de educação física. Aí chegou no Luiz Gustavo, Igor, ele falou, eu quero jogar na Europa, tentar chegar à seleção e ser um jogador aí conhecido mundialmente. Olha para você ver como as palavras, né, se formam na nossa vida. Aí o que a gente pensa disso, né, Theo? Se a gente tiver foco, se a gente tiver vontade, obstáculos nós vamos ter. A gente consegue chegar aos nossos objetivos. Tá? Foi o que aconteceu com o Luiz.
Luiz Gustavo. Então, nós temos que pensar dessa maneira, primeiramente, seja numa atividade esportiva, uma atividade profissional, e também estudar, né, gente? Se você não estudar, você não vai, futuramente, de repente, você vai se tornar um jogador profissional, um empresário, você não vai conseguir entender quando você irá assinar um contrato, entendeu? Não vai conseguir entender matemática. Então, é importante o estudo. Primeira coisa é o estudo da nossa vida, tá? Para você conseguir ser alguém, né? E quanto mais conhecimentos, né, você tiver, porque o conhecimento, isso ninguém vai tirar da gente. Tudo que a gente estudou, né? E as experiências também. Tudo que você vivenciou. Então, isso é uma coisa que não tira-se, né, do ser humano. Então, o que eu posso falar, né, seria isso. Essa grande trajetória que o Luiz Gustavo fez, né? Nós temos um pequeno vídeo, né? Aí vocês irão ver. E, novamente, obrigado, né, o Igor, por esse convite e também estar nessa atmosfera aqui junto com os demais aqui. Mas só que fica que a gente vai ter bastante conversa ainda, tá? É importante pensar, quem que gosta de futebol, vocês aí que gostam de futebol, né? Se infelizmente não tornarmos um jogador, né? Mas tem muitas possibilidades de continuar trabalhando com futebol, né? A gente são 3 prós aqui que, infelizmente, né, Theo? Barcelona perdeu um lateral esquerdo aí, né? Os melhores do mundo, mas o futebol está envolvido de muitas formas, é importante pensar. Teófilo, voltando a esses porquês, explica um pouco mais como foi todo esse projeto, toda essa trajetória dessas pesquisas, por favor. Evaldo, depois gostaria de ver também, antes do vídeo, o maior detalhamento, como que foi encontrar o Luiz Gustavo, como que foi esses contatos, um pouco do dia a dia, todo o processo dele, né, de formação mesmo, de carreira, onde que foi depois, se ainda tem um contato com ele, como que está essa situação. Pessoal, a minha relação com a pesquisa, né, ela vem recentemente, né? Eu me formei com 21 anos, né, e depois eu trabalhei em escolas, né, trabalho ainda, né, em escolas, e comecei a entrar nesse universo da pesquisa um pouquinho tarde, né, porque eu comecei a fazer mestrado tarde, né, fiz especialização também um pouquinho mais tarde, e sempre gostei, né, de investigar, curioso, saber o que é as coisas, saber dos porquês, né, tentar de algum modo entender, né, algumas coisas que acontecem no mundo, no nosso universo relacionado à nossa prática profissional. E aí essas pesquisas, né, eu tenho um estudo acadêmico que eu fiz em 2015, né? Na verdade eu não fiz em 2015, eu concluí ele em 2013, em 2015 eu publiquei um livro sobre obesidade infantil e eu não tinha, né, nada relacionado a esportes, né, e em 2018, juntamente com o professor Igor, a gente começou a discutir uma série de coisas, né, e uma especial era que na nossa região a gente não tinha muito curso, né, para a gente fazer, e aí tinha que ter um deslocamento muito grande, né. Eu já cheguei aí de ônibus lá para Foz do Iguaçu num congresso, né, e é ou viagem, né, é uma viagem doída. E aí a gente não tem na região, né, não tinha na região até então, né, a gente criou o Instituto Sport Vale na ocasião, e o Instituto Sport Vale, ele teria que ter algumas atividades, né, para dar conta de ser um instituto, ele tem que fazer pesquisas, né, e isso a gente já criou de uma forma para a gente ser estimulado a fazer pesquisa na nossa região. E 2020, né, a gente começa uma pesquisa sobre os Olímpicos do Vale, né, são 16 Olímpicos do Vale, e desses 16, né, a gente tem Pindense, tem Taubatiano, tem pessoal de Cruzeiro, São José dos Campos, e dessa pesquisa, né, no ano olímpico, a gente fez um e-book, né, do resultado dessa pesquisa.
E depois, na sequência, a gente ficou, né, com um compromisso de fazer os boleiros, né? E ano que vem a gente tem um compromisso também de fazer as boleiras, né? Que ano que vem a gente tem Copa do Mundo Feminina, né? E temos também, né, uma gama de atletas paralímpicos, né? A gente tem também esse interesse, né, de buscar essas informações, essas histórias, o porquê a pessoa se inseriu no esporte, o porquê ela fica dentro do esporte, né? Porque que, por exemplo, aqui no Brasil, o esporte ele não é algo profissionalizado, né? A gente vê apenas o futebol, um local onde poucos atletas, né, que ganham muito dinheiro, né? Muitos dos atletas eles competem de forma amadora, né? Muitas vezes sem receber salário pelo sonho, né? E a gente fica pensando, né, o porquê dessa pessoa não abandonar o esporte, né? Em outros esportes a situação, né, é muito mais complicada, né? Você vê atletas que trabalham durante o dia e treinam à noite, e às vezes nem treina para disputar uns jogos regionais, para disputar uns jogos abertos, né? E isso tem mudado, né? Tem mudado, mas a gente deu um retrocesso nos últimos anos e a gente está retomando, né? Esperamos que retome, né, futuramente com o próximo governo. E aí, o que a gente entende, né? Que o esporte não deveria ser algo governamental, né? O esporte deveria ser algo relacionado a uma política pública contínua, né? Não deveria ser, deveria ser uma coisa estatal, não deveria ser uma coisa que acontece um período, entra outro governante, não vamos mais fazer o esporte, né? E aí você tem quantos talentos, né, se perdem num ciclo de 4 anos porque o governo, né, não estou nem pensando no governo federal, viu, gente? Eu estou pensando numa coisa mais local. O governo local não tem um fundo de apoio a um atleta de Aparecida, por exemplo, que desponta e tem a possibilidade de jogar Jogos Olímpicos, né? A gente tem uma atleta em Pinda que se chama Ketley Batista, né? E ela não entrou na nossa edição porque ela começou disputando os Jogos do Japão. Aí ela vai entrar no nosso próximo estudo. A Ketley Batista, ela é fruto de um projeto da escola, né? E aí o professor dava aula na escola, viu ela brincando de pega-pega e viu que ninguém pegava ela, né? Daí já pensou, aqui tem algo especial aí. Daí levou a menina para treinar, né? E aí, nos primeiros treinos, ele já viu que ela era muito dedicada, muito esforçada e muito talentosa. Ele começou a investir nela, né? E isso, aí, por exemplo, ela não morava perto do local de treinamento, teria que ter um passe para ela. Aí ela precisava ir para a escola, né? Ter um período do treinamento diferente, porque ela precisava ir para a escola à tarde, porque a escola é prioridade, né? Não é algo que a escola eu tenho que ir de vez em quando. Na escola é prioridade. O treinamento ele é um desejo nosso, né? Mas ele tem que ser uma coisa que tem que caminhar paralelo à escola, né? Não posso abandonar a escola porque eu vou ser jogador de futebol. Isso não existe em lugar nenhum, né? Mas aí, muitas das vezes, nesse caso específico da Ketley Batista, eles fizeram um plano, né, de formação esportiva para ela, e aí ela começou a disputar, e aí dessas disputas ela começou a se destacar, e aí teve que ter um investimento do governo para mandar ela para fora do país, nas competições internacionais, e ela foi conquistando, né, no primeiro sul-americano dela, para vocês terem noção, né, ela foi o primeiro brasileiro, ela foi o 8º lugar. Aí depois do segundo brasileiro que ela disputou em diante, ela já foi tricampeã brasileira, né? E hoje ela é campeã, no primeiro sul-americano que ela disputou, ela foi campeã. Ela teve nos Jogos Olímpicos do Japão, mas não foi tão bem, mas a gente sabe que, né, trabalhando e da forma que ela se desenvolve, trabalhando num ciclo de 4 anos, ela tem grandes chances de conquistar medalhas, né? E aí a gente vê o trabalho sendo bem feito, bem estruturado e com apoio, né, governamental, da Prefeitura de Pinda, por exemplo. E isso a partir da pesquisa, né, que eu desenvolvo, eu consigo conhecer essas histórias, né, e consigo saber de perto como é que funciona essas histórias, né, enfim,
uma série de questões aí que eu consigo me aprofundar mais, né? E me aprofundar no sentido de eu conversar diretamente com a pessoa que está desenvolvendo ali, né? Conversar com secretários, a pesquisa, né? O Instituto me permite fazer isso, né? E eu acho muito bacana esse meu trabalho que eu estou desenvolvendo desde 2018, né? E tem ainda muitos porquês, né? Da gente ir atrás, investigar e buscar essas informações. Evaldo, como que foi o seu contato? Sabia que o Luiz Gustavo chegou lá, falou que ia fazer bastante gols. Como que foi todo esse processo até hoje? Até hoje no sentido de pensá-lo Copa do Mundo, né? Verdade. Então, vou começar pela etapa da minha vida, né? Então, jogador de futebol não consegui ser. Eu pensei, vou fazer algo ligado. Ele perdeu mais um lateral direito. Assim, Danilo machucado? Danilo era a minha chance. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer a faculdade de Educação Física, ligado ao esporte. E logo quando eu entrei, eu fiz na Unital. Eu já recebi convites para montar equipes de categoria de base na minha cidade. E aí eu recebi esse convite, fui trabalhar em Moreira César, e um outro colega que era presidente de um clube, né, da cidade também, ele deixou à disposição o campo, né, porque não sei se vocês sabem, né, mas Pinda tem 32 campos de futebol que são uma beleza, né, o pessoal gosta muito de jogar em Pinda. E aí eu tive a ideia, nossa, eu vou massificar esse esporte, eu vou dar oportunidade para todos os alunos, né, das regiões de Pinda. Aí eu montei em Moreira César, montei na Vila São Benedito, que é próximo de Moreira César, e montei mais 3 núcleos em Pindamonhangaba, lá no centro, né, perto do centro. E aí foi quando, eu me lembro até hoje, chegou, né, uma moça, olha, eu estou trazendo meus 2 filhos aqui, esse aqui já estava jogando lá no Centro Esportivo Zito, e eu tenho o outro aqui que também gosta muito de futebol. O que precisar, você pode fazer aí, que eu estou à disposição também. E aí eu notava que ela levava e ficava assistindo os treinos. Algo muito importante também, né, para o menino. E foi nisso que montei as minhas equipes. Aí eu montei um time bem forte, né, da categoria Sub-11. Só que nós tivemos aí a chegada, né, do Luiz Gustavo com 9 anos na minha escolinha. Ele treinou, fez jogos amistosos, né, porque naquela época não tinha o campeonato ainda Sub-10 em Pinda. Então aí ele treinou, ficou 2 anos treinando e daí depois disputou o primeiro campeonato, categoria Dentinho, que a gente fala antigamente, né, que falava antigamente. E aí ele conquistou, né, o primeiro título. E durante os períodos de treinamento eu notava que ele, após os treinos, ele ficava chutando bola no gol, ele pedia algo mais, né? Corria em volta do campo, sendo que eu tinha jogadores que tecnicamente destoavam da equipe, eram os protagonistas, tá? E aí eu observava, né, desde aquela época, o foco que ele tinha, a seriedade que ele tinha. Então, conseguiu o Luiz Gustavo conquistar o primeiro título, quando ele tinha 12 anos, foi o artilheiro do campeonato também, né? E aí foi subindo de categoria. Eu pensei também, poxa vida, eu não consegui ser jogador, então eu quero dar a oportunidade a todos que têm o talento de ser jogador. Aí eu comecei a contactar as equipes que hoje, né, a gente vê que são franquias. Hoje, para o garoto fazer um teste num time grande, ele tem que passar primeiro pela franquia daquele clube. Por exemplo, quer fazer teste lá no Palmeiras, não vai direto para a categoria principal. Primeiro tem todo o processo de análise, né, na franquia, por isso que, para que isso seja bem assim selecionado, para ver se ele tem algum tipo de deficiência, por exemplo, às vezes ele toca fraco com o pé esquerdo, né, maneira de tocar na bola, então a franquia vai corrigir isso aí. E foi o que aconteceu, né? Aí eu trouxe a franquia do Flamengo, do Rio de Janeiro, eu trouxe Botafogo do Rio, Vasco, Fluminense.
E um desses jogos o Flamengo se interessou, queria observar melhor o Luiz Gustavo. Tem até uma foto dele ali no acervo, né? Depois vocês podem conferir. Aí levei ele para fazer a avaliação em Resende. O time ganhou de 5-1, ele fez 3 gols, mas mesmo assim ele não foi aprovado. Posteriormente ele atingiu os 14 anos de idade, e aí eu trabalhava até os 14 anos de idade, depois eu não tinha mais categoria acima de 14. Aí ele foi fazer teste em Taubaté, no time da Volkswagen, que na época era uma equipe forte na categoria de base, e depois surgiu uns testes em São Paulo, que eu avisei o pai dele, toda quinta-feira ele ia para São Paulo. Ele fazia a mochilinha dele, ele estudava na escola pública em Pinda, fazia a mochilinha dele, saía um pouco antes da aula e já ia para São Paulo, ou de ônibus, ou a mãe levava, ou o pai levava. Então ele ficou 1 ano fazendo o teste, nisso ele já tinha 16 anos, e aí o presidente de um time de Alagoas, que é do CRB de Alagoas, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, que revelou o Deco do Barcelona e o Pepe, que é o quarto zagueiro da seleção de Portugal, só que ele é reserva, mas foi titular algumas Copas. E aí ele foi escolhido para disputar a Copa São Paulo. A Copa São Paulo é um torneio que tem no mês de janeiro. Guaratinguetá é sede todos os anos. Esse ano vai ser sede novamente com o Atlético Guaratinguetá, que é uma nova equipe. Vai ter em Taubaté, enfim. Aí ele disputou e já foi requisitado para jogar no time principal do Corinthians de Alagoas, que são 2 irmãos, um era presidente do CRB e o outro do Corinthians de Alagoas. Aí ele jogou o campeonato principal lá e depois foi emprestado para mais algumas equipes do estado mesmo. Jogou no Coruripe, Metropolitano, enfim. Aí o CRB ele trabalhava com vídeos, ele filmava os jogos e mandava para a Europa. Nisso mandava para a Alemanha. E mandou para o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Cruzeiro se interessou e perguntou para o pai dele, né, e para a comissão técnica do CRB, qual posição que ele joga, né? Ele falou, ele joga de lateral esquerdo, de volante e ponta esquerda. Aí o diretor lá falou, nossa, então um jogador que é assim, para nós não vai servir. Eu quero um jogador só de uma posição. Só que o futebol hoje mudou, né? Quanto mais o jogador for dinâmico, ele tem lugar no time, se ele se adaptar em várias posições. Bom, aí ele levou o vídeo dele, ofereceram para o Schalke 04, que é uma equipe da primeira divisão da Alemanha. O Schalke não se interessou, e o Hoffenheim, que é da segunda divisão, se interessou. Aí ele foi para a Alemanha, foi com 19 anos, aí no primeiro ano ele já subiu para a divisão principal da Alemanha. Aí foi campeão, estava emprestado, aí no segundo ano ele já começou a jogar contra as grandes equipes. Por exemplo, o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, né? São equipes aí tradicionais do futebol alemão. E aí foram campeões do primeiro turno do campeonato alemão. O Bayern já contratou ele. Então ele teve uma ascensão em 3 anos que é muito difícil um futebolista ter. Entendeu? Então é assim, ele estava no lugar certo, na hora certa, jogou bem na hora certa, onde tinha as pessoas vendo ele, e aí ele conseguiu essa prosperidade, né, dentro da carreira dele, Igor. Até esse momento, alguma pergunta, gente? Bibi, interesse pelo futebol, perguntas, dúvidas? Eu posso perguntar? Ninguém me pergunta. Pode perguntar. Tem alguém que joga futebol aí, categoria de base? Qual o seu nome? Rafaela. Legal, Rafaela. Muito bom. Dos meninos? Qual o seu nome? Cauã. Qual a sua posição, Cauã? Atacante. Rafaela, você joga de quê? Atacante também. Legal. Muito bom, Igor. Lá no fundo tem bastante jogador de futebol aí. Estou com vergonha de falar, mas tem bastante. Olha o Camilo tem uma pergunta. Sabe que eu acho legal comentar que hoje tem meninas assistindo e eu vejo uma ampliação, né, do espaço
do mundo do futebol com as meninas. Porque no meu tempo, os garotos se interessavam mais, né? As meninas não falavam muito disso. Então é legal também que as meninas entendam que elas também têm oportunidade, elas também têm condição de se tornar atletas profissionais. Legal. Percebe também, né, o quanto que as mulheres têm muita dificuldade no sentido de que, né, tem uma história de uma equipe esportiva, uma equipe esportiva francesa, né, do ciclismo, que as meninas elas estavam lutando para ter o mesmo número de competições que os meninos. Os meninos competiam por ano em 10 competições, né, patrocinada, com recurso, com passagem, com inscrição, e as meninas tinham 2 apenas, né? E aí elas lutando por esse mesmo direito. E aí chegou no final, com muita luta, elas conquistaram o mesmo direito que tinham os meninos, né? E aí a gente vê vários casos desses, né? Por exemplo, mulheres narrando o jogo, né? E a gente vê aí o machismo, né? Eu vejo muito aluno falando lá na minha escola, eles falam assim, poxa, a menina não põe emoção no jogo, né? E aí a gente vê ainda, né, esse tipo de crítica que muitas das vezes você vê um monte de homem ruim que não põe emoção, mas os caras não falam sobre isso, né? Uma outra questão que eu acho muito interessante também da gente pensar, né, o futebol feminino brasileiro, as meninas na última Olimpíada, elas lutaram por carteira assinada, né? E aí elas não queriam ganhar igual o Neymar, né? A Marta nunca falou que quer ganhar igual o Neymar, né? E embora ela merecesse ganhar mais que o Neymar, né? Porque ela foi 6 vezes mais jogadora que ele, né? Melhor jogadora do mundo que ele. Aí eu falo isso, as pessoas, nossa senhora, você está falando uma puta de uma bobagem, né? Mas se for por merecimento, né? E por conquista, e aí a sociedade vem mudando, né? E a gente tem que acompanhar essas mudanças sociais, né? E perceber que muito do nosso comportamento, especialmente do homem, né, é um comportamento machista, né? E a gente tem que mudar e rever isso, né? Discutir, conversar mais com as nossas mães, né? No sentido assim, olha, mãe, estou sendo machista, nossa, né? Minha namorada, conversa com a namorada para ver se ela dá umas dicas, né, de como a gente se comporta, enfim, né, a gente tem que que melhorar em termos nesse sentido, e as mulheres elas estão de parabéns nesse sentido também, né, porque como o professor falou, né, muitas das vezes a gente não vê, aliás, não via, né, as mulheres jogando. Hoje as meninas jogam entre os meninos e acho que isso é muito legal, né? E não só no futebol, em outras modalidades também, né? A Band é uma TV que abriu bastante espaço, né? Igual foi o vôlei, e aí você vê, por exemplo, apresentadoras de programas de televisão, né? E entendendo muito de futebol, né? E de uma forma assim que, né, não quero comparar, não é esse o caso, né, mas entendendo muito de futebol e fazendo comentários pertinentes, fazendo comentários bacanas, mostrando um outro lado também, que eu acho que isso é legal, né, e muitas vezes fica num lado enviesado, e só porque, por exemplo, a gente vê comentários, né, especialmente no futebol, a gente vê muito a questão do jogo, né? Fica ali ligado no jogo. Às vezes tem profissionais, né, mulheres, vê um outro lado e traz essa informação de uma outra forma. Acho que isso é diversidade, né? Acho que é importante a gente pensar que a sociedade nossa é diversa e ao mesmo tempo que ela é diversa, ela tem conflitos, né? E a partir desses conflitos há o jogo de interesse, o homem quer se manter nesse status, né? E não dá espaço mesmo, e quando aparece o espaço, as mulheres estão aproveitando e mostrando seu valor, né? Acho que isso é de fato extremamente importante. Mas a gente vive numa sociedade machista, racista, enfim, né? E que não dá espaço mesmo, né? E a mulher, ela conquista o espaço, né? Isso que também a gente tem que ter atenção, né? Não é nada cedido, né?
para a mulher, ela vai e conquista, né? A menina tá jogando bola porque ela enfrentou os meninos, né? E os meninos só deixam as meninas jogar quando eles percebem que as meninas são melhores que eles, porque eles excluem mesmo, né? A gente vê nas aulas de educação física isso acontecendo. E as meninas quando entram, porque elas conquistaram o espaço, jogam bem, né? E tem a capacidade de jogar entre os meninos, né? E a gente torce que, né, para muito mais meninas entrarem no universo e para ter turmas de meninas, né, desde os 5 anos, e isso a gente está caminhando, né, e graças ao interesse das meninas e à força que as meninas têm. Nesses 5 minutos finais que temos, eu já deixo fazer a pergunta, tá? Gostaria de ouvir de vocês dois os projetos futuros dentro do futebol, quais são as ideias. Só deixo a pergunta do Felipe antes, tá bom? Você revelou mais jogadores além do Gustavo, e outra pergunta. Qual é o seu estilo de jogo? Qual que é a base que você usava e usa aí? Qual o nome? Obrigado, Felipe, pela pergunta aí. Felipe, eu trabalhei com o Luiz Gustavo, que hoje, né, conhecidíssimo, ele teve a trajetória dele na Alemanha, depois jogou no Olympique de Marseille, da França, jogou no Wolfsburg, da Alemanha também, esteve no Fenerbahçe, da Turquia, e agora, esse ano, ele está atuando pelo Al Nassr, da Arábia Saudita. Além dele, eu tive o Everson, que é o goleiro atual do Atlético Mineiro. Ele teve uma pequena passagem na minha escolinha. Nós somos tricampeões do torneio de inverno em Campos do Jordão. Então, na época, ele tinha 12 para 13 anos de idade. Everson foi revelado pelo time da Ferroviária de Pinda, depois foi para o São Paulo, né? Fez a base no São Paulo, e depois ele teve uma pequena passagem também pelo Guaratinguetá. Além dele, tive também um de Roseira, Luiz Guilherme, que tornou-se jogador profissional, jogou no Taubaté, no Caxias, em outras equipes menores. Castilho jogou, sim? Não, Castilho não. E o Adriano, que jogou no futebol canadense, ele encerrou a carreira recentemente, né, com 30 anos, então essas foram as revelações. Eu era estilo empírico. O que seria isso? Hoje a gente vê lá, vocês viram a transmissão do Jogo do Brasil. Olha só, o Brasil não consegue passar pela defesa da Sérvia porque está com uma linha de 5, uma linha de 4, entendeu? Na minha época não, eu deixava o jogador à vontade. É questão também de formação, porque o garoto, né, ele tem que ficar à vontade para ele fazer o que ele mais sabe. Hoje nós temos algumas escolinhas que o garoto com 10 anos ele já tem que ter aquela noção do esquema tático. Você vai marcar e já vai voltar aqui para você defender. Então ele fica um pouquinho assim tímido para mostrar a sua real habilidade. O que eu fazia antes? Na minha época era o ponta direita, o ponta esquerda, o centroavante. Jogava com um volante, aí com 2 meias de ligação, que é o camisa 8 e o camisa 10, lateral esquerdo, lateral direito, back central e o quarto zagueiro. Isso, entendeu? Então a gente buscava o quê? Um futebol ofensivo e deixava o garoto à vontade, porque a melhor coisa que tem é o garoto desempenhar o seu verdadeiro talento, sem ser robotizado, que a gente fala. Pessoal, para a gente concluir, né, um dos projetos que a gente tem é dar sequência ao que a gente já vem desenvolvendo, né? Não estamos pensando em criar nada novo, né? Mas a gente tem uma ideia de desenvolver, como eu falei para vocês, né, as minas do Vale ou boleiros do Vale, que é a edição, né? Normalmente a gente faz as pesquisas e ao longo dos eventos esportivos a gente divulga o resultado das nossas pesquisas. Esse é o nosso esquema, né? A gente faz o levantamento, vê quantas meninas o Vale tem até o momento, aí a partir disso a gente vai buscando construir esse dado, né? Vai formulando e a gente ao mesmo tempo vai pensando a forma que a gente vai expor esse resultado.
por exemplo, né, esse ano a gente expôs os boleiros do Vale a partir de caricaturas dos jogadores, né? A gente fez as caricaturas deles, montamos figurinhas, né, e fizemos um monte de atividades relacionadas a isso. Desenvolvemos botão, figurinhas, e na pesquisa anterior, que foi os Olímpicos e as Olímpicas do Vale, a gente fez em formato de mangá, porque o mangá era da cultura japonesa e a gente quis relacionar com essa cultura aí, né, com a arte, uma arte japonesa que é muito desenvolvida mundialmente. E um outro projeto que a gente tem, né, e que com certeza, né, a gente vai buscar realizar no ano de 2023, é as escolinhas de esportes, né? A gente vai fazer algumas escolas de esporte para a gente aplicar o nosso método, porque a gente tem métodos de ensino do esporte, né? A gente tem um método de ensino do esporte a partir da pedagogia do esporte, que tem a ideia de ensinar a partir de jogos e brincadeiras, né? Esse é um dos métodos que a gente vai já vem desenvolvendo desde 2018 e a gente pretende aplicá-lo numa escola de esportes com alunos, né? E desenvolver de uma forma mais prática, né? Não só teórica. A gente vai já tem desenvolvido muita teoria nesse sentido. Agora, a partir da teoria, a gente vai aplicar esse conhecimento que a gente construiu e vai testar também, né, novas ações ali para a gente desenvolver artigos, né, e testar a nossa teoria na prática, né. Esse é uma dos nossos projetos, né. Falei que não tinha, mas tem sim. E agradeço. Alguém faz aniversário hoje? Ou nessa semana? Alguém é número 27 da chamada? 21 na chamada? Ninguém? Quem fez o gol do Brasil ontem? Tá tendo alguns sorteios aqui, tá? Argentina pega aqui amanhã. Mais um. Quem que a Argentina vai perder amanhã, né? Neymar joga no próximo jogo? Tá tendo algum sorteio, já temos 3 vencedores nesse sorteio. Pessoal, só para finalizar, o Igor perguntou qual seria o meu projeto futuro. Hoje eu sou comentarista da TV Federação, tá, que comenta os jogos do Taubaté, do Atlético Guaratinguetá, vou comentar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e estou fazendo o curso de comentarista em São Paulo. Meu próximo objetivo vai ser pegar uma TV aberta, tá? E eu, com o curso de comentarista, vou lutar para conseguir chegar a ser um comentarista de uma TV aberta, tá bom?